Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Vitor Leandro Nunes e eu vou apresentar o meu trabalho computacional 3. Só um adendo já começar pedindo desculpas ao senhor por o outro participante do grupo. Ele não me respondeu mais, me deixou basicamente o bucho para fazer só e eu tipo assim, percebi que ele não estava mais me respondendo muito em cima e acabei me embananando com os prazos. Mas eu consegui terminar, não do jeito que eu queria, eu deixei o código também um pouco sujo. Mas eu espero que eu consiga fazer a explicação para o senhor e o senhor entenda. Vamos começar essa função de imports aqui, certo? Padrão. A primeira questão, o senhor pedia para a gente utilizar, aplicar as funções de spline quadrática e spline cúbica nesses vetores aqui, x e y, certo? E depois plotar as funções. Então foi basicamente o que eu fiz, né? Primeiro tem essa função para devolver os coeficientes, né? Ela vai analisar, vai receber os dois arrays, né? Os vetores, e dentro da lógica dela, ela vai encontrar os coeficientes A, B e C, de acordo com os parâmetros, e vai devolver dentro essa variável x aqui, que vai levar em consideração toda a análise dos vetores. Então, depois aqui tem a função da spline quadrática, né, que está split aqui, escrevi errado. Mas a spline quadrática, basicamente, ela vai receber os nossos dois vetores, né, x e o y. Esse vetor x aqui que a gente recebeu dos coeficientes, né, da função dos coeficientes. E esse a gente rodar aqui, né, os dois. Nossa, diminuiu até o tamanho dela. Mas ela passando os dois vetores, certo? Chamando a função de coeficientes, eu pego os coeficientes. Aqui eu vou passar essas informações do xys e do ys, né, para ele fazer o número de interações de acordo com o número de xys, e vai colocar dentro desse vetor ys cada aplicação da split quadrática, passando o número de iterações como o xx. Então, aqui é só um plot, né? E a gente pode perceber que o plot ele é bem liso, sem as deviações, que são até o motivo que você evita utilizar as outras funções de interpolação que não sejam a spline cúbica, né? Para evitar as incongruências, né? Os picos que atrapalhariam a amostragem das funções. Então, para B, era necessário utilizar o spline cúbico, e o spline cúbico ele recebe um coeficiente a mais, que é o coeficiente D, né? Que na função de coeficientes a gente vai mais uma vez receber os vetores x e y, só que agora a gente vai mudar a lógica para adicionar mais esse coeficiente D, né? Então ele vai continuar retornando os coeficientes, a spline cúbica também tem a mesma lógica da spline quadrática, só que na hora da formatação dos coeficientes, a gente tem que adicionar mais um coeficiente aqui, que seria o coeficiente D, certo? E agora, na hora de plotar, está diminuindo, por algum motivo está diminuindo. A gente tem que passar mais uma informação aqui, né? A gente vai fazer a mesma lógica que eu tinha utilizado ali em cima, né? De usar o xys e o ys dentro de um for, e ele vai aplicar aqui para fazer o plot, né? E na C era pedido para a gente usar
o nosso xx, né, aqui dentro da função que eu dei o nome de xx, como 2.8 nas duas funções e a gente comparar, né? Então a gente consegue perceber aqui, usando a mesma função, os mesmos dois vetores, utilizando os seus respectivos funções de aquisição de coeficientes, né? Passando o nosso xx nas funções, a gente consegue perceber que a diferença entre a spline quadrática e a spline cúbica gira em torno de pouco menos, algo em torno de 2% de diferença, né? A segunda questão, a gente vai fazer o processo de aplicação novamente da spline cúbica, né? Eu resolvi fazer pela spline cúbica primeiramente, e depois eu verifiquei que a gente poderia fazer os dois para fazer a comparação, né? Que é até um dos motivos da questão. Pedir. Na questão eu já entrega o x, né, sendo 0.23, o ponto que a gente quer. Os dois vetores, é a mesma lógica aqui de cima. Né? Vou printar aqui as funções. Tem esse probleminha legal. Que eu tenho que rodar os dois códigos para conseguir os coeficientes. Eu acho que é problema de caching. Eu não reinicio a minha variável aqui antes de fechar. Talvez se eu reiniciar eu consiga reutilizar essa função mais vezes. Mas eu vou aqui já reiniciar porque eu sei que eu vou usar ela embaixo de novo. Na terceira questão. Então, a terceira questão era a questão mais elaborada, né? E inicialmente coisa que todo mundo fez foi... eu tenho que primeiro dar um import no Panda, né? Que é a função que eu usei para fazer o download do dataset, né? No dataset ele te dá aqui o primeiro dia, o relatório, né? Tipo, do mês e do ano, né? E em relação às vendas, né? E o objetivo da gente é fazer um upsampling, né? Que é basicamente, como já diz a própria palavra, né? Você aumentar a quantidade de amostragem, né? Upsampling é aumentar, tipo, upsample, né? Aumentar o número de amostras para a gente conseguir produzir um gráfico mais coeso, né? Mesmo sem possuir aquelas informações, né? Então, por meio da interpolação, né? Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui? O meu primeiro objetivo era separar essa dataset por anos, né? Eu faria uma análise separada dos anos. Depois na aplicação, depois eu vi que era muito trabalho e eu não tinha mais muito tempo. Mas basicamente era a mesma lógica que eu vou usar aqui embaixo, né? Eu pego esse campo vendas aqui, eu consigo pegar do dataset, né? Ele vai me retornar exatamente isso significa, né? O campo sales, né? De cada mês, ele vai estar ainda identado, né? De 0 a 35. E aqui eu faria essa lógica aqui de separação muito simples do for, né? O primeiro ano receberia dos meses 0 até o mês 11, e o segundo até o mês 23, e o terceiro todos os outros finais, né? Então aqui a gente consegue ver que está bem separadinho. Se a gente for analisar aqui, está do 1 a 11, o primeiro é 266 e o 11º é 185, né? Então a gente sabe que é 266, está bem separado. E depois disso aqui eu aplicaria essa mesma lógica, que eu uso a função de interpolar, passando o número de meses, né, que no caso eu estou passando 36 para o conjunto completo, mas nesse caso aqui eu passaria só 12, né, 12 números, né, meu outro vetor, né, de 1 a 12 ou de 0 a 11. E aqui eu estou passando o formato, né, que eu quero da função, a interpolação cúbica, e esse extrapolate para aumentar a quantidade de amostragem, né, aumentar o número de
fields. Então aqui depois eu recebo, crio um vetor, uma lista com a enumeração de 1 a 365, né? Isso 3 vezes, com comparativo de 36 meses. E depois eu só faço a atribuição dos dois campos, conseguindo produzir aqui essa função, né? Tipo esse gráfico, que se a gente fosse fazer esse plot sem essa atribuição da estimativa, a gente ia perceber que, antes da interpolação também, que a função ela fica muito, seria pontiaguda, né? Mas ela fica muito íngreme, muito quebrada, justamente por a gente não ter esses pontos que coligam uns aos outros, né? E é exatamente por isso que o upscale ou upsampling é utilizado nessa questão. Muito obrigado, desculpa por ter passado um pouquinho do tempo.